há 40 anos já no Grupo Espírita Sheila, alguns anos na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, vamos completar 15 anos, e atualmente eu estou diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier. Eu venho pesquisando a vida e a obra do Chico, já publiquei 2 trabalhos, e em tempos de pandemia estamos preparando um terceiro e último livro da trilogia da Garça. O primeiro, o Voo da Garça, o segundo, Nas Trilhas da Garça, 2010, depois o segundo em 2016, e aguardando aí o lançamento do nosso terceiro trabalho. O Paulinho nos fez um convite para um bate-papo nesta tarde de sábado, e eu fiz a proposição do tema Síndrome de Marta, fruto de uma leitura que eu fiz alguns anos atrás do cronista Richard Simonetti. E me chamou tanto a atenção essa crônica do Richard, que eu comecei a apresentar, estudar e apresentar essa proposta. Nova para mim, viu, John? Aí, ó. A Bárbara, uma que já conhece nesse trabalho. E, aliás, nós trouxemos o Richard Simonetti aqui, em Pedro Leopoldo. Ele também falou sobre esse trabalho. E eu acho que ele foi muito feliz na apresentação desse trabalho, sobretudo nos tempos atuais, né? Nos tempos de pandemia. Eu fico me perguntando, o que a vida está tentando nos dizer? Eu costumo dizer, até como terapeuta formado em psicologia, que toda crise, seja uma crise individual ou uma crise coletiva, ela tem um sentido para a nossa vida. Falta, muitas vezes, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E não que a crise em si seja boa, às vezes machuca. Quem já passou por uma crise pessoal? Quando eu falo crise pessoal, daquelas crises cabeludas, aquelas crises onde nós temos a sensação que nós vamos enlouquecer. Quem já passou por esse tipo de crise e se ficou atento aos sinais que a vida estava tentando nos dizer, nós avançamos, nós crescemos e costumamos olhar para essas crises, depois que passa, evidentemente, depois que passa esse outro furacão, a gente vê que aprendemos muito. Então, nesse momento, eu acho que essa lição do Richard Simonetti também possa nos ajudar e pode nos ajudar nesse momento, né, de isolamento social, ausência de contato com os trabalhadores da nossa casa, o Grupo Espírita Sheila, né? Quase um ano, vai completar agora, no 15 de março, um ano que a nossa instituição está literalmente fechada. Talvez seja um convite, vai uma outra questão, né, da gente colocar em prática o que nós aprendemos na Casa Espírita, né? Nós dissemos numa live no ano passado, gentileza em casa. Esse é um desafio. Ser gentil no centro é uma tarefa relativamente fácil. E ser gentil na casa da gente, com os nossos familiares. Momento, então, de vivenciarmos, né? Nessas contradições que todos nós vivemos como ser humano. Perfeito não somos. Aqui na Terra só o Cristo. E o Richard, ele se apropriou de uma passagem do evangelista Lucas. Eu vou sintetizar para a nossa reflexão aqui da tarde, para quem não a conhece. Ele pegou o capítulo 10 do evangelista Lucas, em seus versículos 38 a 42. Segundo a narrativa do evangelista Lucas, Jesus, indo para Jerusalém, resolveu passar na cidade de Betânia, que ficava em torno aí de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele queria visitar os irmãos Marta, Maria e Lázaro. A impressão que dá, de acordo com o evangelista Lucas, de acordo com a sua narrativa, é que Jesus teria chegado em dia de faxina geral na residência.
né? Aquele dia que a gente elege na semana para a gente fazer aquela faxina mais, né, mais aprofundada. Maria, quando foi atender e viu aquele jorro de luz na sua porta, largou tudo o que estava fazendo sem pestanejar. E não que as atividades domésticas não fossem importantes. Elas são importantes, mas elas poderiam ficar para depois. Marta, como nós, inquieta, insegura, inconstante, amava o Cristo. Recebeu muito bem o Cristo, mas ficou dividida entre os afazeres domésticos e as atenções ao Cristo. E de acordo com o evangelista, o tempo vai, o tempo vem. Marta ficou incomodada com a postura de Maria. E abordou o mestre, mais ou menos dizendo assim para ele: mestre, pede Maria para me ajudar nas atividades domésticas. Pede Maria para me ajudar. Né? Eu estou aqui dividido, dando atenções às atividades domésticas e a você. Pede Maria para me ajudar. O que Jesus, na sua psicologia profunda, conhecedor da alma humana, olhou para Marta profundamente e disse aquela célebre frase: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. É importante, eu acho que essa frase pode nos ajudar no momento de pandemia que todos nós aqui estamos vivendo. Andamos inquietos com muitas coisas, porém uma só é necessária. No caso do nosso movimento espírita, eu poderia dizer, Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, o ponto central da nossa reflexão, e espero que vocês levem essa reflexão para a vida de vocês, na vida de todos nós, é o que é essencial. Eu vou aqui, para enriquecer essa nossa reflexão, pegar uma frase do Chico, também muito conhecida, e que eu cheguei a publicar no nosso segundo trabalho, no livro Nas Trilhas da Garça. Chico dizia o seguinte: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Em algumas versões ele usou a expressão: o homem mais rico é aquele que tem menos necessidades. Significa dizer que nós estamos sofrendo muitas vezes por coisas absolutamente desnecessárias. É como que aquele viajante carregando um peso, uma mochila absolutamente desnecessária. E quando chega alguém dizendo assim para nós: ô fulano, para que você está carregando isso nas costas? A gente ainda fica nervoso com quem tenta nos alertar. É o que no Evangelho segundo o Espiritismo, quem já teve o acesso nessa passagem, o que os benfeitores, o Espírito de Verdade, chamou de tormentos voluntários. Para quem não me conhece, eu trabalho, antes dessa pandemia, com atendimento fraterno. E eu gosto muito, até pela minha formação em psicologia. Então, eu tenho acompanhado os casos os mais variados. Casos muito tristes, casos muito engraçados e casos muito inusitados, muito curiosos. Tem um caso que eu costumo reproduzir, eu vou só falar sem dizer o autor, evidente, preservando aí a privacidade, de alguém que chegou perto de mim respirando mal. E em tempos de pandemia, a ausência de ar é uma questão complicadíssima, né? Quem já passou por um quadro de pânico, por exemplo, falta o ar. A gente não respira.
Aliás, em qualquer tensão psíquica ou emocional, a gente respira mal. Essa criatura, ela não falava de uma forma regular. Ela sempre puxando o ar e faltando o ar. E ela diz assim para mim: John, o que Deus quer de mim? Ela ia conversar comigo para depois tomar o passe. Eu olhei para ela e na hora eu tentei fazer uma brincadeira para ver se ela se descontraía. Eu falei: olha, te ouvindo e te vendo, eu acho que a única coisa que Deus quer de você é que você respire. Ela sorriu e eu completei para ela: você vai para a sala de passe respirando, volta respirando, nós ainda nos encontramos, você vai para a sua casa respirando e volta na semana que vem. A gente guarda algumas questões em nós, pesos absolutamente desnecessários. Vou me apropriar de uma outra frase do Chico, para nós espíritas. Todos nós sabemos o que devemos ser e ainda não somos. Concorda? Eu estou parafraseando uma frase do Chico que dizia: sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. A impressão que eu tenho, meus amigos, como nós aprendemos na doutrina, depois de um erro, as etapas para reparar esse erro são algumas etapas básicas. A primeira delas, quando a gente erra, é o remorso. O remorso, ele é necessário, mas nós precisamos de passar por ele rapidamente, porque ele é paralisante. Criaturas que nós machucamos em experiências anteriores e vêm da forma como nós intitulamos obsessores, eles querem que a gente pare exatamente naquele momento onde nós o machucamos. Pare no remorso, pare no passado, para inviabilizar o nosso presente e, naturalmente, o nosso futuro. Somos hoje o que fizemos ontem, seremos amanhã o que nós fizermos hoje. Então, temos que sair do remorso. E muita gente, talvez pela ação provocada, seja uma ação recente ou uma ação remota, eu vejo muito da autoflagelação. E mesmo reencarnando sob a bênção do esquecimento temporário, permanece em nós como que dizendo que quando machucamos o outro, nos machucamos. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço ser feliz. Isso parece um mantra na vida de muitos de nós, perdendo valiosas oportunidades de viver o aqui e o agora. Todos nós erramos. Todos que estão participando dessa live. Grandes ou pequenos erros. Nos machucamos, mas machucamos também o outro. E aí vem de uma forma que nenhuma experiência é suficiente para burlar. A reparação é necessária, mas leva-se tempo. E talvez esse sofrimento psíquico que muitos de nós passamos faça parte desse processo da cura, do nosso tratamento, que todos nós aqui necessitamos. Então, erramos, remorso, arrependimento. O arrependimento, ele não é paralisante. Errei, preciso consertar o meu erro. Isso é fundamental. É nesse ponto que nós temos que permanecer. Depois do arrependimento, porque só o arrependimento não é suficiente, né? Vem a reparação em duas formas. O primeiro deles na forma da expiação. Cada um segundo as suas próprias obras. Então precisamos reparar. E às vezes as lições são lições dolorosas, mas suportáveis.
como nós temos aprendido na nossa abençoada doutrina. Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar. Mesmo que durante a crise tenhamos a sensação, em muitas situações, que o sofrimento parece ser superior às nossas forças. É uma mera impressão. É uma mera impressão. Prossigamos, perseveremos. Tudo vai passar, como dizia o Chico, né? Isso também passa. Tudo passa. Mas parte desse sofrimento é uma dor que eu costumo de catalogar a dor psíquica. A dor física é uma dor doída, sem dúvida nenhuma. É uma dor doída. Mas a dor psíquica, eu acho que ela é mais doída. Primeiro porque a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu costumo dizer que a medicina avançou muito, né, no campo das cirurgias, no campo da ortopedia, em diferentes setores. Mas no campo da saúde mental ainda precisamos avançar muito, porque essa área do sistema nervoso central é uma área ainda desconhecida. E depois dessa expiação, para saber se de fato nós aprendemos a lição, né, vem a provação. A expiação antecede a aprovação. Isto é, a vida vai nos colocar numa situação relativamente semelhante àquela que nós caímos, para saber se nós aprendemos a lição. Significa dizer, amigos, que uma atitude equivocada, um pensamento equivocado pode gerar quanto tempo de remorso, arrependimento, expiação e provação. Até nós conseguirmos utilizar aquele erro numa missão. Né? A gente utiliza pessoas que erraram de maneira semelhante. Se nós, de fato, aprendermos aquela lição, se transforma numa missão. Então, o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Maria escolheu a melhor parte. Chico Xavier escolheu a melhor parte. Madre Teresa de Calcutá escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Quando me perguntam, John, qual teria sido o maior exemplo, o maior legado deixado por Chico Xavier? Eu não tenho dúvida em dizer, ele seguiu aquela máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros, como está na entrada da casa do Chico, como Jesus nos amou. De todos que eu conheci, esse tenha sido a pessoa que mais se aproximou dessa máxima do Evangelho. Amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Olha que desafio. Somos aprovados e aprovados nesse quesito o tempo todo. São as contradições internas do homem novo, do homem velho. Sei o que devo ser e ainda não sou. Amar o outro como ele é. Eu brinco nas lives que eu tenho feito, que no movimento espírita, quando alguém pensa diferente, até para justificar essas diferenças, nós costumamos dizer que o outro, não nós, está obsidiado ou desequilibrado. Pelo simples fato de pensar diferente da gente. E eu digo a vocês, amigos, convivendo com o Chico por 21 anos, que essa talvez tenha sido uma das maiores virtudes de Chico Xavier. Por isso que ele percebia o tempo de cada um. E não assumia aquela postura moralista de nós religiosos. Eu vou tomar a liberdade de dizer de que todos que estão nessa live, estou me incluindo, somos moralistas. Moralista é aquela pessoa que quer mudar o mundo. Menos a gente. É fácil apontar o erro do outro. Como Marta fez em relação a Maria.
Marta ficou incomodada com a decisão de Maria. Ainda pediu o mestre para interceder em favor dela. Não fazemos isso o tempo todo? Sempre é o outro que tem as dificuldades, nós não. Tem um autor de uma mensagem, um autor desconhecido de uma bela mensagem, eu não sei esse autor, e diz mais ou menos assim, né? Quando eu chego atrasado no serviço, é excesso de atividade. Quando o outro chega atrasado no serviço, é irresponsabilidade. Quando eu passo na rua sem cumprimentar alguém, sobretudo no interior como o nosso, quando eu passo é distração. Quando o outro passa sem cumprimentar, é mascarado. É sempre culpabilizando o outro, né? Sempre se preocupando com o outro. Enxerga um cisco no outro, mas não enxerga uma trave que existe em nós. Então fiquemos atentos, porque de acordo com a psicanálise, e eu vou concordar com essa afirmação, muitos de nós vivemos em função da expectativa que o outro tem sobre nós. Tenhamos cuidado. Estou dizendo isso para mim mesmo, sobretudo no movimento religioso. A gente cria uma falsa moralidade. Eu vou usar uma expressão que eu tenho usado. Nos transformamos no santo do pau oco. Essa criatura que vive em função da expectativa que o outro tem sobre nós. Como os outros vivem em função da expectativa que nós temos sobre eles. Olha que dificuldade. Sermos o que somos, respeitando a nós e respeitando o outro. Mas quando alguém é diferente, por isso que a gente vê quanto desrespeito nas redes sociais. Desrespeito pela orientação sexual, desrespeito pela opção política, desrespeito pela opção religiosa do outro. E cada vez eu vejo as redes sociais mais agressivas. Quando alguém não compartilha da sua posição política, usa expressões as mais depreciativas, as mais pejorativas. Quando é a orientação sexual de um, e a gente se passa pelo santo do pau oco, vem as brincadeiras, que de brincadeira não tem nada, vem as piadas sem graça, vem esses comportamentos absolutamente preconceituosos que denota, inclusive nas piadas, a forma como nós pensamos. Isso não é mimimi. Eu vejo muito nas redes sociais. Tem os seus mimimis. Mas tem hora, quando o preconceito se manifesta, se é um racista, é dever nosso também manifestar o nosso pensamento. O Chico dizia que todo mundo tem o direito de discordar da opinião do outro. Todo mundo. Mas nós podemos discordar de uma maneira que não silencie o que o outro também tem para nos dizer. E sobre esse essencial, a Maria escolheu a melhor parte, Chico Xavier escolheu a melhor parte, eu queria rapidamente falar sobre o campo das emoções. Eu acho que nós, seres humanos, nós espíritas, transitamos muito mal. Não só nós espíritas, o ser humano em geral. Sobretudo o universo masculino. E vou considerar aqui 5 emoções básicas, primárias, centrais, dentre outras emoções catalogadas pela psicologia ou pela psicanálise. Mas eu vou me concentrar em 5 emoções fundamentais para a gente crescer e se preocupar com aquilo que de fato seja essencial. A primeira emoção que eu gostaria de falar é a tristeza. Quem já não ficou triste? A emoção tristeza é uma emoção natural.
presente em todos os seres humanos. Todos. Já ficamos, estamos ou ficaremos tristes. Tem gente como gosta de se esconder e quando alguém quer, ô fulano, tá tudo bem com você? A gente responde, ah, não tá, mas não tá. Mas é uma tristeza decorrente, por exemplo, de um desastre financeiro. Alguém vai ficar alegre de entrar numa tragédia financeira? A perda de um familiar querido, uma doença inesperada, o quadro da pandemia, né? Está gerando aí questões de natureza psíquica as mais variadas. Depressão. O que é a depressão? É a tristeza natural, só que estragada. Quando a gente não reconhece essa emoção, fulano, você está triste? Estou. Estou. A perda de um ente querido, você vai entrar no campo do luto. Mas se a gente faz o papel do santo do pau oco, não pode chorar, eu não sei de onde que tiraram isso. Eu vejo alguns espíritas se manifestando. Ah, não pode chorar não, que atrapalha o morto. Ora, José Issa Filho, José Issa, o nosso poeta leopoldense, fala que existem dois tipos de saudade. Uma é a saudade da memória. Você tira do bolso e coloca no bolso a hora que você quer. A outra é a saudade do coração. Vem quando você vem quando quer e vai quando você menos espera. Alguém que deixou um legado em nós. Quem não vai sentir saudade? Qual o problema de chorar? Não é o choro do desespero, eu falo o choro da saudade do coração, sem dúvida nenhuma. E aqui eu quero compartilhar uma coisa que eu tenho andado preocupado. Eu tenho visto muitas espíritas viúvas alegres. Eu não sei o que está acontecendo. Mas a mala desencarna é uma alegria que eu fico impressionado. Em casa, já chamei a Renata, falei, olha, minha esposa, para quem não conhece, se eu desencarnar primeiro, por gentileza, chore. Senão você vai me incomodar, ué. Você vai me incomodar. Não há problema nenhum. Dizem que viúva que morreu. Pois é, Beth. Ô, Beth, quem fica tem o direito de reconstituir a vida, como eu já disse numa live aqui com vocês. Mas quem vai também tem o mesmo direito de reconstituir. Mas uma pessoa que fez parte da sua vida afetiva, familiar, dá saudade, não há problema você viver aquele luto e aquela tristeza. O problema, como a gente elabora mal, meses depois, aquela tristeza pode virar depressão. Quem já entrou num quadro depressivo sabe o que eu estou tentando dizer. É triste. É uma tristeza profunda que o nosso codificador, ele usou a expressão melancolia. Melancolia é uma tristeza estragada. Nós não estamos falando de uma tristeza natural. Nós estamos falando de uma tristeza estragada. Se não tomar cuidado, se não tiver terapia medicamentosa, a criatura pode cometer alguma bobagem, sem dúvida nenhuma. Então, fiquemos atentos quando essa tristeza se manifestar em nossas vidas. Em tempos de pandemia, o nosso porto seguro sempre foi a casa espírita. É como se ela estivesse, e ela tem que estar aqui e aqui no peito. Senão não adianta frequentar 1 ano, 20 anos, 40 anos. Como diz um amigo nosso, pode ser 1 ano repetido 40 anos. Não, ela tem que ter sentido em nossas vidas. Mesmo porque, amigos, eu não sei se Bárbara estava conosco, 1 mês antes do Chico desencarnar, nós levamos uma caravana. Isso. Nós fomos lá. 30 de maio, Bárbara. Justamente. E chegamos lá sem nenhuma expectativa que o Chico estivesse
no grupo da prece, porque estava muito adoentado. Ele aparece lá, meus amigos, carregado. Colocam ele na cabeceira da cama do grupo espírita da prece. Ele começou a orar o Pai Nosso. E não terminava, recomeçava, não terminava, recomeçava. Viram que ele estava fora daquele momento e voltaram com ele para a sua residência. Por que eu pego esse exemplo? Para dizer que esse homem, esse benfeitor, ele não teve nenhum privilégio. E passou por quadros depressivos. Nós espíritas costumamos esconder quando a gente passa por um quadro semelhante. Já repararam? Porque é como se fosse um sintoma de fraqueza. Ora, reconheçamos a nossa humanidade. Se nós vamos sofrer e fazer esse papel que eu disse aqui, do santinho do pau oco. Somos criaturas necessitadas, profundamente necessitadas. E a Casa Espírita se transformou para nós no nosso refúgio, no nosso Sirineu, para que, de fato, essas questões que ainda estão muito presentes em nossas vidas, são quase instintivas. Sobretudo fruto das nossas experiências mais recentes ou aquelas mais remotas, que continuam agindo sobre as nossas vidas, sobre as bênçãos da misericórdia divina, sem dúvida nenhuma. Uma outra emoção que eu queria trazer para vocês, e uma emoção, essa emoção, pouco se fala nela. Porque talvez eu acho que é a mais difícil. Raiva. Quantos de nós já negamos a raiva? Fulano, você está com raiva de mim? A vontade é, estou. Mas não, impressão sua, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu, sinceramente, prefiro dizer, se alguém me perguntar. De onde você está? Estou chateado. Estou chateado com você. Prefiro. Mas quando a gente não tem ocasião para se manifestar, paciência. Cada um sabe do que é capaz, do que é possível. Mas a raiva é uma emoção muito mal trabalhada nos movimentos religiosos. E nós confundimos a raiva com a raiva estragada. A raiva estragada, a gente dá que nome? Ódio. Alguém já sentiu raiva? Se alguém falar que não... Muita raiva. Se alguém falar que não, não é humano. Está desencarnado, é alguém de outro planeta. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Alguém já sentiu ódio? Estou levantando o meu dedinho aqui, está dando para ver? O ódio é uma raiva estragada. Não faz bem nem para quem envia e nem para quem recebe. Por isso que a gente precisa aprender a reconhecer que a raiva é uma emoção natural. Quando querem santificar o Chico e colocar ele num Monte Olimpo, eles me perguntam, John, o Chico sentia raiva? Claro que sentia e sentiu raiva, claro. Elaborava. Nós trabalhamos mal esta emoção. E é uma emoção, quando é mal trabalhada, traz consequências imprevisíveis. Imprevisíveis. Sobretudo quem já frequenta reuniões mediúnicas sabe o que eu estou tentando dizer. Sobretudo esse ódio decorrente de um amor traído, de um amor prejudicado, mal elaborado. São as piores obsessões. Promessas não cumpridas. E a criatura machucando os outros e se machucando. Recomendo aqui o livro Vida e Sexo, nós já fizemos uma live sobre ele.
para dizer que esta é a nossa maior dependência. E aí, o velho Freud tinha razão. Dependência emotivo, afetivo, sexual. Na gênese de quase todos os nossos desconfortos psíquicos, há esse componente. Machucamos muita gente. E nos machucamos muito. Por isso diz o Emmanuel, né? O que era para ser uma fonte de prazer, uma fonte de alegria, de vida, a energia sexual, em muitos de nós, se transforma numa fonte de desprazer. Né? Numa dieta afetiva. E as confusões psíquicas que a gente carrega quando machucamos alguém no campo emotivo, afetivo, sexual. Sexual aí não no sentido da relação sexual simplesmente, também, mas no sentido do afeto. Então, relação família, relação amigos, não necessariamente uma relação sexual. Então, a raiva, precisamos ficar atentos. É preferível dizer quando nos perguntam. A gente tem espaço para dizer. É preferível. Claro, não vamos agredir, porque senão perdemos a nossa razão. Vamos escutar também o que o outro tem para nos dizer. Vamos escutar. Difícil esse exercício, sem dúvida nenhuma. Sobretudo na casa da gente. Querem saber como que nós estamos como espíritas? Pergunte os familiares. Simples assim. Se eu for perguntar a Paulinho agora o que ele acha de mim, ele vai ser generoso. Mas ele não vive comigo. Ele não sabe os medos, angústias e as minhas virtudes, as virtudes que eu carrego. Né? Na psicologia tem um desenho que retrata a seguinte maneira. A nossa personalidade tem 4 lados. O que alguém sabe de mim, eu não sei. Não é isso? A gente não sabe o que os outros, só o olhar que os outros têm sobre nós. E independe da gente. Mas tem um olhar que só eu sei e que os outros não sabem. Concorda? Tem um olhar que quando alguém falou de você é assim, eu também reconheço. Não, eu sou assim. Então, o outro sabe e eu também sei. Agora tem um lado maior de todos. Nem os outros me conhecem, nem eu próprio me conheço. O que na psicologia se chama desse mundo do inconsciente, né? Acumulando todas essas bagagens, todas essas experiências das nossas múltiplas vidas e as múltiplas que ainda teremos, até um dia, sem dúvida nenhuma, conseguimos demonstrar integralmente a nossa fidelidade ao Cristo através dos nossos pensamentos, palavras e das nossas ações. Uma outra emoção, se eu for perguntar aqui agora, em tempos de pandemia, é bobagem. Alguém ficou ou está estressado? Está preocupado? Eu diria que todos nós. Sobretudo nos tempos de hoje, modernos, sofremos antecipadamente. E quem já passou por um quadro de estresse psíquico, eu vou confessar uma coisa para vocês, formado em psicologia e militando no movimento há muitos anos, em 2002, acredito que tenha sido exatamente em 2002, eu passei por um período quase pânico, assustador, quase incontrolável. Eu diria que as 2 obras que tenham surgido e só surgiram depois dessa crise. Eu tive que me rever, eu tive que me ver
de uma maneira diferente. Porque é um quadro assustador o estresse e a proporção que ele pode tomar em nossas vidas. Eu não acreditava que o psiquismo, isso na teoria sim, na prática não, pudesse gerar. E eu costumava dizer que era fraqueza, inclusive, do outro. Pois é, somos humanos, somos fracos e somos fortes. Vivamos a nossa humanidade. Talvez os dois trabalhos, como parte do processo terapêutico que eu me submeti, processo terapêutico mesmo, como psicólogo, tenha me ajudado a me ver um pouco melhor. E a gente está sempre se vendo, né? Procurando se ver e crescer nesse processo. É um processo doído, doloroso. Não é fácil. Quem passou por uma crise, a vontade é passar por ela rapidamente. Eu peguei Covid agora em janeiro. 11 dias, sintomas leves, fé em Deus, agarrando aqui na fé em Deus, mas aquela sensação de passar rapidamente. Mas essa abençoada doutrina, né? Quanto conforto, né? Eu fico imaginando o que seria de nós se não fosse a doutrina em nossas vidas, né? Sem dúvida nenhuma, é fantástico. Então, a preocupação é importante, não é verdade? Os cuidados, né? A gente precisa ter alguns cuidados, exatamente para a gente não cair num perigo maior. Mas quando ela se toma uma dimensão assustadora e fica doente, entra no estresse. Digamos que o estresse é uma preocupação exagerada. Chico Xavier, numa das cartas que eu publiquei no nosso primeiro trabalho, nós estamos falando de um missionário que não teve nenhum privilégio. Ele ficou 8 meses em estado de ansiedade. A multidão lá fora querendo conversar com ele. E ele trancado em casa em sofrimento mental. Alguém pode pensar, mas ele era novo, John. Novo, ele passou por crises, mas eu estou falando de um homem de 59 anos de idade. O ano foi 1969, em Uberaba. Por isso que eu tento valorizar essa dimensão humana do Chico. Um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, trabalhou, errou, acertou. Evidentemente que acertou muito mais. Demonstrou uma fidelidade ao Cristo, mas era de carne e osso. Quem teve a oportunidade de conhecer o Chico, tem coisas que a gente não pode nem tratar em live. Senão vão achar que nós estamos malucos. Mas o Chico era muito parecido com a gente, com uma diferença. E aí vale a pena destacar. O que Emmanuel chamou no livro Pensamento e Vida de vontade. A vontade daquele homem era absolutamente impressionante. Nós estamos igual Marta, inquieta, insegura, inconstante. Maria não. Eu pegaria a vontade de Maria semelhante à vontade de Chico Xavier. Resoluta, definida. Nós, dependendo de como é que as coisas estão caminhando, até a nossa fé entra em questão. Então tenhamos cuidado, fiquemos atentos. E o primeiro passo é reconhecer as nossas limitações. Reconhecer a nossa humanidade. Por isso esse destaque. Não é para desqualificar o Chico, ao contrário, né? É para dizer que ele, sendo tão igual quanto qualquer um de nós, ele deu um sentido muito especial à sua humanidade, mobilizando a sua vontade. Recentemente, numa conversa com Amarildo, ele fala que são 3 componentes importantes nas relações humanas. Eu tive pensando no que ele me disse. O conhecimento, importante, a vontade e o amor. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem nem vontade nem amor. Quem tem amor costuma ter os 2. Os 3.
conhecimento, como dizia Chico, quem sabe pode muito, quem ama pode muito mais. Então, esses três ingredientes, vontade, conhecimento e amor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou como diz o Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. Outra emoção, alegria. Não podemos deixar de dizer da alegria. Por isso que quando a gente pega alegria nos tempos medievais, era considerado pelos pintores medievais e pela igreja predominante da época, que era e riso era uma manifestação simbólica, sintoma da presença dos seres infelizes. Ora, por isso que quando a gente pega uma foto do Cristo, normalmente um Cristo melancólico, um Cristo triste. E será que Jesus foi uma figura melancólica? Absolutamente não. Eu li uma obra que recomendo a todos, não é uma obra espírita, é considerada ficção, Operação Cavalo de Troia, volume 1, do escritor J.J. Benítez. Sinceramente, nas redes sociais tem um Cristo sorrindo, belíssimo. É como eu enxergo o Cristo, uma figura extremamente bem-humorada. E é claro, sofreu pela nossa ignorância, sem dúvida nenhuma. Mas a doutrina nos proporciona uma alegria diferente. Às vezes a gente sorri, mas estamos tristes. Até para esconder e camuflar essa emoção. Já perceberam isso? Às vezes a gente fala, tá tudo bem? Não tá, mas não tá. Ou a gente tenta se esconder usando outros recursos paliativos, que não resolvem absolutamente nada. Claro, no mundo de provas e expiações, felicidade absoluta não é que nós estamos construindo. Mas, de vez em quando, a gente não tem umas sensações assim de muita paz, dá vontade de congelar, não dá? E boa parte dessas sensações, sinceramente, ou dentro da nossa casa espírita, que nós amamos, ou quando a gente está em algum ambiente profundamente equilibrado de trocas, né? Todo mundo trocando essas energias. Eu costumava dizer para o Chico, quando a gente organizava aqueles eventos espíritas, e quando terminava, eu fui falar com o Chico, a gente sentiu uma certa tristeza que estava acabando, né? O Chico falou, claro, meu filho, essas energias que nos alimentam, é o amor agindo em nosso favor. E quando termina, dá aquela saudade. Ele falou, e esses sentimentos são profundamente importantes, né? O que nos revigora, o que nos ajuda. As reuniões, né? As reuniões das nossas casas. Quanta falta ela nos faz, sem dúvida nenhuma. Mas a doutrina nos permite uma alegria diferente, prazerosa, permanente em nossas vidas. Ô, John, Diga! é Cristina, irmã de Beth, que está falando, e eu dou Oi, aula para os piquititos, né? Vou abrir aqui. E um dia eu estava falando sobre alegria na sala, aí um aluninho de 3 anos falou assim, ô tia, é melhor sorrir, porque chorar entope o nariz, tia. Então, o olhar da criança é esse, quer dizer, ela vê que se ficar triste vai ficar doente, vai entupir o nariz, ela vai chorar, né? criança na sua sabedoria, né? É. Eu diria que o Chico, eu costumo brincar que o Chico era uma criança e um general. Uma criança e um general. Durante muitos anos, amigos, trabalhando com educação física, eu trabalhei um filme, já vou dar um dever de casa, professor não perde a mania. Um filme que eu passei para os meus alunos do ensino médio, que me trouxe muitas alegrias essa reflexão. É daquele filme do Hulk, A Volta do Capitão Gancho, a história de Peter Pan, com Robbie Williams. O diretor era Steven Spielberg. A proposta do diretor, e eu vou associar com Chico Xavier,
é que todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro dele, vira pirata. Pirata, portanto, é todo adulto chato, moralista, infeliz. É um chato de galocha. É um cara profundamente pessimista, porque matou. Matou não, silenciou, que não é possível de matar, mas silenciou essa criança interna que existe dentro de cada um de nós. Deixemos bem claro, não é que sejamos adultos infantilizados, porque existem os adultos infantilizados, que na psicologia se chama do complexo de Peter Pan. É aqueles que não querem crescer. Na família, todo mundo deve conhecer aquele familiar que cresceu cronologicamente, mas se mantém com atitudes de adolescente. Não é isso o que o autor está propondo. Ele está propondo que cresçamos sem matar essa criança que existe dentro de cada um de nós. E eu diria a vocês, eu conheci o Chico aos 71 anos de idade. O Chico era um general, uma alma lúcida, uma alma vigorosa, uma alma profundamente amorosa. Mas ele tinha essa criança interna. Ele sabia dar o tempo para uma criança, nos cuidados de uma flor, tudo no seu tempo, sem pressa. Quando eu queria ser mais do que eu podia, quando eu o conhecia, a vontade era ser como ele. Ingenuidade minha, eu não sabia o preço dessa, nem suporte interno para isso. Ele dizia assim: calma, meu filho, um passo de cada vez. Por isso que quando perguntaram Chico, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Ele disse: sim. Sim, me arrependo de não ter amado mais. Eu fico até, eu não sei nem o que dizer, que se esse homem se arrepende de não ter amado mais, e nós? E eu? Onde nós ficaríamos nessa história? E quando perguntaram a ele: o Chico, o que mais te chamou a atenção na sua vida? Tem algum caso? Tem. Contada pela doutora Marlene Nobre, ele já morando na cidade de Uberaba, estava indo para o cartório, já saiu um pouco atrasado, com o tempo contado. Quando ele foi pegar a lotação, um ônibus, não era tão conhecido, né? Como se passou a ser a partir de 1971, depois do programa Pinga Fogo. Ele estava para pegar a condução, quando de repente sai de uma esquina uma criança, toda espavorida, correndo em direção a ele, chamando o nome dele: tio Chico, tio Chico. Ele ficou preocupado, não sabia se pegava a condução ou se deixava ela seguir, mas notando a preocupação e a ansiedade daquela criança, ele falou para o motorista: não, siga, eu acho que o assunto aqui é sério. A criança chegou toda esbaforida, transpirando, batimentos altos. E o Chico: o que foi, meu filho? O que foi? Ô, tio Chico, eu queria te dar um beijo. O Chico falou que o dia dele perdeu o horário, mas o dia dele nunca mais, a partir daquele momento, era uma alegria contagiante. Se eu me colocasse no lugar do Chico, eu acho que eu não esperaria a criança. Eu sou obsessivo em horário. Eu não ia perder. Mas o Chico se preocupou com aquilo que seja de fato essencial. Então, amigos, tranquilizemos os nossos pensamentos, tranquilizemos os nossos corações, porque a misericórdia, façamos a nossa parte. O isolamento, evitar as aglomerações, álcool em gel, máscara, nos respeitando e, sobretudo, respeitando o outro, e confiemos na misericórdia divina. A vida conspira em nosso favor.
o tempo todo. O mal, o aparente mal, que muitas vezes a gente classifica como mal, é um bem mal interpretado. André Luiz. E finalizamos os nossos comentários, aproveitando desse maior legado deixado pelo Chico. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Eu vou me apropriar de uma frase de uma psicanalista americana chamada Beth Milan, para nos ajudar a entender esse amar-vos uns aos outros. Diz a Beth Milan, a condição para amar é amar-se. Quem se ama, prestem atenção, quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Portanto, ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. Todo mundo aí deve ter completado. Todo mundo já conhece essa frase. O difícil é colocar em prática. Mas é o segredo do sucesso. Para amar a Deus, é preciso amar o outro. Para amar o outro, é preciso nos amarmos. Do jeito que somos. A nossa humanidade. Paz e alegria, torcendo para essa vacina chegar. Alessandro, se você souber, já estou com meus 2 braços prontos para tomar essa vacina, para a gente retomar as nossas atividades na Casa Espírita. Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Paulinho, beijo no coração.